Ok, já estamos de volta. Esse é o programa Empreender Tecnologias, que você acompanha aqui pelo canal 53.1 digital da sua TV Unifev e também pelo nosso canal analógico 55. Hoje nós estamos falando um pouco sobre as novas tecnologias de comunicação e informação. Estamos falando também sobre temas ligados a esses novos processos de ensino e aprendizagem. Está conosco aqui nos estúdios do Labim o professor mestre André Teruya Eichenberg, que é mestre em comunicação pela PUC São Paulo, fez arquitetura e urbanismo na Unesp, é professor dos cursos de arquitetura, urbanismo, comunicação da Unifev e também coordenador do curso tecnológico de produção multimídia. E o professor Eric de Oliveira Freitas, ele fez MBA de gestão de projetos na SOMAI, graduação em engenharia da computação aqui na Unifev, leciona no centro universitário e em cursos de graduação. Ele leciona disciplinas da área de banco de dados e programação. E também trabalha como responsável pela programação e banco de dados do EAD Unifev. Bom, gente, esse é um ambiente absolutamente novo, é uma conquista. A gente observa que, eu às vezes uso essa comparação, o que aconteceu com os bancos na final da década de 80, início da década de 90, e vem se atualizando e modificando até hoje, que foi a informatização dos bancos, os caixas de autoatendimento e tudo mais. Isso agora começa a acontecer também na educação de forma mais intensa. A gente não sabe aonde tudo isso vai parar, mas estamos em processo. Agora, eu deixei a pergunta, existe o risco de sobrecarga do aluno? Como achar um ponto de equilíbrio aí nessas tarefas, nessa oferta de informação e conteúdo fora do momento da sala de aula? Acho que o grupo de professores, junto com o coordenador, acho que ele é essencial para mediar isso tudo, né? Como eu falei, eu acho que é uma transição ainda desses processos, porque a gente está começando a receber o feedback dos alunos há pouco tempo, né? Sim. Então, assim, se não fica muito na teoria e tal, mas eu acho que com os professores é interessante para desenvolver como cada um vem trabalhando e pode trabalhar com essas tecnologias, como as atividades, porque muitas das atividades elas são contínuas, né? Então, são avaliações continuadas, né? Uhum. O que é diferente, por exemplo, no final do bimestre tem uma prova, aí tem a famosa semana de provas e tal. Nesse sentido, várias disciplinas, a avaliação ela tá ocorrendo já a partir da segunda, terceira, quarta semana, né? Contínua. Então, o grupo de professores tem que ver certinho o que cada um está dando, em qual momento é a entrega. Então, o planejamento e o organograma do curso como um todo, ele tem que ser feito por todos. Isso é uma vantagem que dá um trabalho maior, obviamente, do que todos saberem que na semana final de junho vai ter uma prova, ou de maio, né, que são as provas, né? Claro. Então, com esse planejamento dá, mas os alunos, alguns sentem, né, uma carga maior, porque você coloca não só material na aula, mas material no sistema, no Moodle, alguma outra interface, né? E alguns pesam um pouco, né, que tá uma carga muito grande, são muitas atividades, então praticamente são 5 disciplinas desenvolvendo atividades ou metodologias ativas semanais. Com certeza. O que é diferente, por exemplo, de uma disciplina que é mais teórica, que ele vai lá e assiste, nessa semana ele só está lá como ouvinte, assistindo a aula, marcando e tal. Então a gente tenta pesar um pouco isso. No nosso grupo, pelo menos, a gente tenta conversar muito quando cada um vai entregar, para ele ter uma distribuição, senão, no meu ponto de vista, fica bem denso mesmo. Sim, principalmente os alunos que, como é algo novo para eles, ainda não tem uma disciplina de fazer certinho, acompanhar dia a dia e tudo mais, as mensagens que chegam e os trabalhos a fazer. Então acaba, às vezes, tendo um acúmulo ali de trabalho para entregar. E se nós não tomarmos cuidado com as datas de entrega, pode ter uma sobrecarga, Sobrecarga, sim. Muito interessante. Bom, a pergunta é a seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o Moodle, né, no curso de produção multimídia. Como é que tem sido o uso do Moodle? A aceitação, o domínio? Vocês já falaram alguma coisa naturalmente a respeito, mas o que mais a gente pode acrescentar? Sim, a forma como a gente trabalhou foi bem legal. Nós criamos, como ele é um curso modular, todos os períodos
fazem junto, eles estudam junto, facilitou bastante para a gente criar todas as disciplinas, tem o seu espaço, e dentro de cada disciplina tem o professor responsável, que é quem ministra aquela aula, né, quem leciona ali. E aí ficou bem legal que a gente dava aula em sala e disponibilizava o arquivo, um vídeo, alguma coisa que complementava aquele assunto. E pelo menos assim, comigo, nas aulas semanais, toda semana deixava uma atividade junto, né, para ser entregue também. A maioria das atividades era sempre complementando de forma assim, por exemplo, hoje eu passei sobre Chroma Key, edição de vídeo, eu coloquei alguns materiais sobre aquilo, né, teoria, prática, vídeo complementando, Sim. E a atividade em seguida para eles fazerem e entregarem semanalmente. Então cada semana era um assunto e tudo mais. Não tem problema a gente mostrar algumas imagens, né, em off, enquanto a gente vai conversando aqui sobre esse procedimento, né? A gente faz umas tomadas e depois vai apresentando sobre a fala, que é para o telespectador também ter uma noção de como é que é isso. Sim. Porque tem muita gente que, quando fala em Moodle, pensa num monte de coisa, né? Mas vendo assim um pouco a tela de um computador, aí passa a compreender melhor. Uhum. E funcionou bem legal a parte... Como que eu posso falar? A parte de controle e desempenho deles. Teve uma vez que eu fiz um teste, eu soltei o assunto antes de eu ter dado a aula. Ok. E os alunos já chegaram na aula com atividades prontas, com trabalhos prontos. Alguns grupinhos já fizeram, eles leram antes e chegaram já com trabalhos desenvolvidos sobre aquele assunto. Foi um impacto assim, eu não esperava, né? Mas é algo que eu posso estar desenvolvendo para trabalhar no segundo semestre. Eu posso estar soltando um assunto antes, na sala de aula trabalhar um pouco diferente. Quer dizer, ao mesmo tempo que você coloca as atividades, você vai explorando também novas possibilidades. Antes eu dava aula, criando colocava um complemento e passava a atividade para eles entregar. Claro. Aí eu fiz diferente, eu coloquei o complemento, o conteúdo e fui trabalhar esse assunto na sala de aula depois. Alguns já tinham desenvolvido até trabalhos sobre aquele assunto. Foi, sim, muito legal. Bacana. E a sua experiência? O que eu acho legal é que, pelo curso ser modular, né, os cursos tecnológicos, todos eles são, e tem essa questão forte do curso de utilizar metodologias mais... que o aluno tem uma liberdade maior, né, de ser mais ativos, né? Que é por competências, né? Claro. Quer dizer, são metodologias onde você joga um problema, ele tem que, de certa forma, solucionar, resolver, e nesse processo ter a questão de aprendizado, né? Claro. Todas as disciplinas do módulo, elas têm que se interagir, porque pelo que a gente chama de projeto integrado ou projeto interdisciplinar. Então, essas disciplinas, elas se conversam, e a interface do Moodle, né, que é a base desse sistema virtual, ele auxilia porque cada professor ele consegue ter uma noção do que o outro está fazendo e o próprio aluno. Muito interessante. Então, esse ano, esse semestre, nós testamos essa questão mais do coletivo, não só dos alunos, mas em relação aos professores também. Então, e andou bem, viu, Ramon? Os professores têm acesso na plataforma às informações também, os trabalhos, as tarefas que foram inseridas pelos demais professores. Isso. Muito interessante. Ajuda a evitar a duplicidade de temas, né, de abordagens ou de conteúdos. E é legal que, por exemplo, eu vi lá que ele usou uma ferramenta que chama pesquisa de avaliação. Ok. Eu achei legal a forma que ele usou, já preparei para eu usar também no semestre que vem. Então acaba tendo... E os próprios alunos, viu, Ramon? É bacana, depois que eles entram nesse sistema e começam a entender que é um processo não só extensionista, né, fora da sala de aula, mas como o que eles chamam de sala de aula invertida, né? É nesse sentido, é uma sala só, é um processo só educacional, né? Claro. Onde você tem essas relações. Eles cobram, Ramon, é interessante, eles falam, professor, tal dia, daqui 3 semanas, sei lá, o professor tal e o professor fulano, tem trabalho para entregar ou pesquisa, quer dizer, eles começam a cobrar num sentido de duplicidade ou então de acúmulo, né? 2, 3, 4 trabalhos ao mesmo tempo. Então, há um processo de auxílio bacana no processo
É verdade, utilização. já Isso é aconteceu. legal. Eu dei a aula, falei, pessoal, vou criar atividade para vocês entregarem a tarefa. Chegou no outro dia, já tinha mensagem para mim, professor, ó, a atividade não foi aberta ainda e a gente já tem a tarefa para entregar. Eles ficam cobrando, Eu falei, bacana. Eu gostaria de saber os aspectos positivos e negativos do processo e as mudanças necessárias de atitude entre alunos, docentes e conteúdo. O que vocês podem dizer? Pontos negativos. Eu acho, né, aquilo que eu falei um pouco, assim, tem todo esse processo de implementação. Sim. Não é fácil, não é rápido. É uma mudança cultural. É uma mudança cultural, aquilo que você falou do próprio docente, né, que ele está acostumado com todo um processo e de repente ele tem que se ver, de certa forma, obrigado. Acho que ninguém tem que ser obrigado a uma mudança tão radical, Claro. mas o processo de uso de tecnologia nos leva a isso. Isso é um fato que não tem como negar e a facilidade que eles têm, os alunos mexerem com isso, nos traz uma segurança. Tem uma série de aspectos negativos, não só que a gente falou mais dos positivos e tal. Eu considero uma série de questões negativas, quando mal utilizadas ou quando você dá uma liberdade muito grande para o aluno, ele pode querer fazer, por exemplo, o trabalho em 2 minutos, né, pegando a informação do Google, por exemplo, de forma rápida, ele pega, coloca, Ctrl+C, Ctrl+V, cola e entrega. Isso acontece, obviamente. Ou se você, por exemplo, deixa ele fazer uma prova com consulta e libera até celular. Seria interessante se o aluno tivesse uma consciência cultural e uma consciência educacional que o processo de aprendizagem é uma ação dele. Sim. Então, para ele fazer um Ctrl+C, Ctrl+V não é algo interessante. Ao mesmo tempo que você libera uma tecnologia desse porte, o risco é muito grande. Exato. Então, há toda essa questão da interface, né? Aluno, professor, eu acho que tem muitas coisas bacanas, importantes acontecendo e muitas falhas ocorrendo, o que, no meu ponto de vista, é natural. A gente vê com muita clareza que essa aprendizagem, né, de manuseio das TICs é uma aprendizagem de todo mundo, não é só do aluno, não. Né? Os próprios professores estamos tudo meio, acabam... mas é bem interessante. Mesmo quem produz conteúdo, por exemplo, às vezes fica ali, né, meio embaraçado em saber como eu posso oferecer conteúdo para essa dinâmica toda. Né? Sim. Porque, como você falou, de repente, alguma coisa que é bem intencionada é usada da forma errada, na medida que faz um recorte e cola. Né? E tem um ponto negativo também, importante falar, é da própria tecnologia da internet. Não são todos os alunos que têm uma internet boa em casa. Que tem domínio do uso. Domínio do uso da cultura. Da própria informática, né, no geral, de modo geral. Então pode acontecer, quem mora talvez numa cidade menor, não tem um speed, ou num sítio, alguma coisa assim. Aí tem que estar trabalhando com pendrive, trazer para a faculdade para poder colocar. É que a faculdade acaba oferecendo isso, né, que ajuda. Agora, se fosse só de casa para ele fazer isso aí, já... A dificuldade é maior, né? Já ia ter mais dificuldade. Finalizando o programa, como vocês veem o futuro da escola, o futuro do ensino-aprendizagem nesse ambiente virtual e, ao mesmo tempo, conjugado com um ambiente presencial? O que vocês, olhando lá para frente, imaginam? Eu acho que vai ser uma mescla, viu, Ramon? Eu acho que vai ser cada vez mais o uso, ele é evidente, né? Claro. É muito rico a questão de colocar uma responsabilidade, uma ação mais forte no aluno, e o professor ser mais um mediador, não só aquele que conhece, né, o conhecedor de tudo, de todos, tal. Eu acho que é uma mescla interessante, é uma troca que é cada vez maior. Eu acho que eu visualizo as salas de aula sendo modificadas enquanto desenho de sala de aula, enquanto desenho de configuração espacial. Né? O pessoal das metodologias usam muito, não mais aquelas carteiras individualizadas, né? Mas é uma mescla, né, de mesas em grupo, algumas atividades individuais, algumas atividades fora da sala. Então, acho que o desenho da sala de aula, no meu ponto de vista, que não tem sido muito levado em consideração, para mim como arquiteto, tal, é o principal. Modificando a sala de aula, o desenho da sala de aula, o espaço físico, é o grande caminho, mais do que inserir só computador lá na sala de aula, tal, né? Claro, sem dúvida. Acho muito legal também a integração entre todas as disciplinas, os conteúdos, uma integração maior de desenvolvimento, não é tão fragmentado. Na multimídia a gente tem bastante isso, né? Isso é muito legal, né, para desenvolver o projeto integrado. E na parte virtual, eu acredito que
vai continuar muito em destaque a parte de união mesmo do professor ali, presencial, com o virtual também. Tá? Tem alguns cases que se destacam só virtual, assim como tem presencial, mas o destaque maior, na minha opinião, é a união dos dois para estar fortalecendo. Mesmo que, às vezes, o virtual seja um pouco maior a carga, por exemplo, 70-30, alguma coisa assim, mas é fundamental ali o professor para mediar isso e direcionar. Muito bom, muito bom. Olha, eu quero agradecer muito a vocês, André, e também a você, Eric. A participação no programa de hoje é muito esclarecedor e a gente sabe que é um processo só iniciado, ele vai longe ainda, né? E é um caminho que a gente vai acabar aprendendo a seguir, né? Muito obrigado mais uma vez pela presença, por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu agradeço a você aqui de casa nos acompanhou no programa Empreender Tecnologias do dia de hoje. Lembrando que vamos ao ar todas as semanas nesses mesmos horários. Um grande abraço, tenham uma ótima semana, até a próxima. Tchau!